Olá a todos que acompanham mais uma edição do programa Uma Rua Chamada Comércio. Eu sou a Maria Clara Kirsch, do Núcleo de Economia do Sincomércio Araraquara, e hoje eu venho trazer alguns pontos da nossa pesquisa de preço de combustíveis de março. O levantamento reúne dados da Agência Nacional do Petróleo referentes ao preço da gasolina, etanol, diesel e gás de cozinha em março no município, e também algumas atualizações do mercado internacional em abril, que devem continuar impactando os nossos valores internamente. De março até aqui, tenho certeza que você que abastece o seu veículo percebeu a alta dos combustíveis aqui em Araraquara, mas isso não se restringe à nossa cidade, não. No fim desse vídeo, eu vou explicar as questões internacionais que estão refletindo na nossa economia. Mas primeiro eu vou falar de cada variação ocorrida nos 4 principais combustíveis monitorados pelo Núcleo de Economia. No município, a gasolina comum sofreu um aumento de 31 centavos por litro e atingiu um preço médio de R$ 6,31 no período. Nas 2 primeiras semanas de abril, esse valor segue sendo incrementado. A amplitude de preços chegou a 34,5% entre um posto e outro, já que o mínimo encontrado foi R$ 5,29 e o máximo R$ 7,37. Entre as 99 cidades paulistas analisadas, a mais cara foi Guarujá, com o valor médio de R$ 6,87 e a mais barata em Taubaté. Passando para o etanol hidratado, foi observado um leve aumento na cidade, de 3 centavos por litro, atingindo um valor médio de R$ 4,35. Entre os estabelecimentos foi observada uma diferença de R$ 1,20. A cidade paulista com a média de etanol mais cara foi Caraguatatuba. É de se atentar a possíveis aumentos na demanda por etanol em períodos que a alta nos combustíveis derivados do petróleo esteja reduzindo o poder de compra dos consumidores. Nas 2 primeiras semanas de abril, no entanto, o preço médio do etanol se manteve estável na cidade. Já o óleo diesel foi o mais impactado no período, já que sofreu um aumento de 97 centavos por litro em março, chegando à média de R$ 6,93. Entre o preço mínimo encontrado de R$ 5,75 e o máximo de R$ 8,15, a amplitude atingiu mais de 41% e chama atenção para possíveis casos de valores abusivos. Isso porque, segundo um levantamento do IBEPS, distribuidoras e postos de combustíveis aumentaram suas margens de lucro em mais de 30% em média em produtos como o diesel S10, diesel S500 e a gasolina comum. Em alguns casos, essa taxa chegou a mais de 70%. A maior volatilidade do diesel se explica pela produção que não é autossuficiente no Brasil e depende, em partes, da importação. Houve um duplo choque de oferta, que ficou mais restrita, e de demanda, gerada pelos estoques de empresas e o agro, por exemplo, receosos com a disponibilidade futura. Já o gás de cozinha apresentou uma leve queda de 7 centavos no mês de março, em Araraquara. Adentrando o quadro internacional, o atual choque do petróleo em meio ao conflito geopolítico entre Estados Unidos e Irã segue repercutindo em diversas economias, elevando custos de energia, transporte e produção. O preço do barril Brent iniciou o mês de março em 71,32 dólares e encerrou em 126,69. Na primeira semana de abril, foi atingida a marca de 138,21 dólares. O bloqueio do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo mundial, dura mais de um mês. Enquanto a estratégia do Irã de travar os mercados globais e estender o preço da guerra ao mundo gerou resultados significativos, o governo Trump tentou, sem êxito, fazer com que os seus termos para o cessar-fogo fossem aceitos. Assim, para sufocar a principal fonte de sustento do Irã, que é o petróleo, foi anunciado no dia 12 de abril, essa semana, o bloqueio da entrada e saída de navios de portos iranianos pelas forças estadunidenses, o que inclui o Estreito de Hormuz. Tal medida pode ampliar o risco de desabastecimento de diversas economias e pressionar ainda mais os preços globais. Embora o Brasil não sofra risco de desabastecimento, é impactado pela formação de preços globais. Segundo o IBGE, em março, o diesel passou pela maior alta desde 2002. A inflação da gasolina representou mais de 1/4 do aumento do IPCA no período.
Isso tudo contribuiu para o aumento de preços do grupo de transportes no mês, e isso impacta diretamente no orçamento das famílias. O avanço dos preços fez com que o governo federal tomasse medidas para tentar frear o aumento do diesel, como a proposta de subsídios e a isenção de impostos federais, além do aumento da fiscalização de preços abusivos. Do dia 9 de março até 14 de abril, operações baseadas no Código de Defesa do Consumidor já resultaram em mais de 5.000 notificações. A ANP também fiscalizou quase 1.000 agentes econômicos, o que resultou em autuações a 16 distribuidoras e 2 postos de combustíveis. O mês de março foi marcado por riscos geopolíticos elevados e volatilidade econômica, que continuam afligindo diversos países, incluindo o Brasil. Por isso, o Núcleo de Economia vai seguir monitorando os preços da cidade e a conjuntura externa para informar vocês. Para conferir o material completo, acesse o site do Sim Comércio Araraquara. Obrigada e até a próxima!